Olá, eu sou Rogério Vaz. Seja bem-vindo à nossa quinta aula de Python pela Smart Final. O assunto da aula: def, funções e módulos. Em Python, def é uma função personalizada, definida pelo usuário. Ao criarmos uma função, estamos criando uma estrutura de código pré-definida, uma rotina, que é um conjunto de ações que será executado sempre que o chamarmos pelo seu nome, para realizar o retorno de valores ou operações, ou mesmo as duas coisas ao mesmo tempo. Esta estrutura pode estar diretamente definida no programa ou ser importada. No nosso primeiro exemplo, vamos ver aqui o exemplo mais simples do uso da função. Nós temos uma função muito simples que ela não requisita nenhum dado do usuário, mas também não devolve. Vamos ver aqui a sintática. Função, nome da função. No seu escopo, executar uma operação sem dados requisitados ao usuário e sem retornar valor. Chamar a função pelo seu nome. Ou seja, aqui nós já estamos no escopo do programa principal. E o nome da função é chamado desta forma. E o que é que isso significa? Significa que essa função ela é um código pré-definido, que não é executado aqui ao escrevermos a função, ao definirmos a função. Mas no momento em que esta função for chamada, ali sim será o momento do código interno da função ser executado. Vamos ver o exemplo prático. Para nosso exemplo prático, eu tenho aqui um pequeno programa que se resume a mostrar uma mensagem de boas-vindas, uma pequena janela. E essa janela, ela num determinado tempo vai se fechar. Pense naquela inicialização de programas que exibem uma pequena janela e que um tempo depois se fecha, como por exemplo quando você inicia um CorelDRAW, um Photoshop, um Illustrator, né? Uma janela de apresentação aparece, conta alguns segundos, depois ela some sozinha, sem precisar clicar em qualquer botão. Então esse é o nosso exemplo prático. Vamos ver o código na prática. Def, mensagem, underline boas, underline vindas. E dentro do escopo nós temos janela, é uma variável que vai receber uma instância de TK. É um programa baseado em TK-Inter. E janela, na próxima linha, janela no seu atributo title, que é título, recebe o texto mensagem. Um label, que é um rótulo, adereçado à janela, tem o seu atributo texto, a string olá, seja bem-vindo. Fechamos o parênteses, que aqui são todos os parâmetros do label. E do lado de fora nós temos o método pack, que vai anexar o label à janela. Nessa próxima linha nós temos janela.after. Este atributo after aqui é um método que num determinado tempo executa uma determinada operação. Então nós temos aqui o valor 3000, que na verdade é 3000, são 3000 milissegundos, que pode ser traduzido para 3 segundos. Depois, depois desses 3 segundos, a janela será destruída, sem que o usuário do programa precise fazer qualquer coisa. Na última linha nós temos janela.mainLoop, que é o loop principal da janela. É o que mantém a janela ativa infinitamente. Claro que ela não vai ficar por causa dessa penúltima linha aqui. Então aqui, essa parte é a nossa def, que não é executada prontamente ao escrever todo esse código. Ela não é executada.
mas no momento em que ela for chamada no código principal do programa, ali sim é o momento em que todo o conteúdo da def mensagem boas-vindas será executado. Vamos para o nosso próximo exemplo. Agora nós temos um exemplo que usa um parâmetro, ou seja, algum dado é requisitado do usuário para que essa função funcione. Vamos entender a sintática. Função, nome da função, parâmetro. Parâmetro que dentro desses parênteses aqui é um certo dado fornecido pelo usuário. No escopo, executar uma operação tendo como parâmetro um determinado dado fornecido pelo usuário. Então aqui é a função. Agora vamos ver o código principal, como se daria. Num determinado lugar no código principal do programa, nós vemos aqui o chamamento, certo? E aqui dentro dos parênteses, aquele valor, uma variável contendo valor que será usado como dado fornecido pelo usuário. Ou seja, este dado, o que aqui estiver, será captado pelo parâmetro aqui da função. Vamos ver isso na prática agora. Código na prática. Def msg underline pairs é uma abreviação para mensagem personalizada. Também pensei num exemplo que usasse uma mensagem de tela. Só que agora percebam que nós temos parâmetros aqui, não só um, né? Eu resolvi até fazer um pouco mais robusto o nosso exemplo, e ele possui 3 parâmetros. Ele tem uma mensagem, tem um título e tem um tempo. Então vamos aqui linha a linha do código da def. Novamente uma janela, uma variável janela recebe uma instância de tk. Logo abaixo, a mesma janela, no seu atributo title, que é título, recebe o título. Perceba agora que não temos aqui um valor literal entre os parênteses, né? O que nós temos é a mesma variável que está aqui é a que vem colhendo aquele valor do usuário. Então, o que o usuário atribuir como título é o que estará aqui entre os parênteses de title, né? Na nossa próxima linha, label, adereçado à janela, no seu atributo texto, também vai colher da mensagem um valor. E é justamente essa variável msg aqui, que também será fornecido pelo usuário. O conteúdo de mensagem de msg é o mesmo conteúdo que terá aqui no atributo texto do label. E fora dos atributos do label, o método pack faz a anexação do label à janela. Na nossa próxima linha, novamente nós estamos usando aqui o método after. Então a janela.after, depois de um certo tempo, a janela será destruída. E olha só que interessante, os segundos, geralmente quando você pensa em segundos, pensa num número não uma milhar, né, mas alguns segundos. Mas quem trata de multiplicar os segundos por 1000 é esse valor aqui, é essa operação matemática. Então você pode digitar 3 e será automaticamente convertido para milissegundos, pois é assim que o after trabalha. O primeiro parâmetro dele é milissegundos. Então você não precisa nem se preocupar em fornecer valor em milhar, né? Você pode muito bem pensar em segundos, e o programa, né, o código que dentro da def já faz essa multiplicação para você. Na próxima linha, janela.mainLoop, que é o loop principal, é o que mantém a janela ativa. No chamamento da função, ou seja, do lado de fora da def, em algum lugar do código principal, a mensagem personalizada recebe 3 parâmetros aqui do usuário.
dois literais, que é bom dia, João, e boas-vindas, e um número, que é um inteiro, 3, né? Que é os 3 segundos. Vamos ver aqui o nosso próximo exemplo. Nesse nosso exemplo, nós não temos mais um parâmetro, né? Mas tem algo diferente aqui. Nós não temos a função escrita aqui logo no começo da frase aqui, da linha do código. Uma variável está recebendo alguma informação dessa função, né? Então aqui nós vamos entender a sintática do que está acontecendo. Função, nome da função, e aqui no seu escopo, executar uma operação devolvendo ao usuário alguma informação. Então, vamos ver aqui o código na prática. Olha só, é um programa, certo? Essa def trata-se de um programa que faz a coleta de um diretório. Então ele vai também ser baseado na biblioteca tkinter, e ele abre uma janela para você, é uma caixa de diálogo, para que você escolha um diretório num determinado lugar do seu computador, certo? Então vamos ver aqui o código da def. Janela recebe uma instância de tk, e essa mesma variável da janela, no método withdraw, tem essa janela ocultada, e uma janela de diálogo vai ser aberta, que é pelo método askDirectory. Então este método aqui é o que realmente abre a janela de caixa de diálogo, e ao escolher esse diretório, ele cai para dentro da variável diretório, e o return, essa palavra reservada aqui, é que faz o retorno do valor de diretório. É o que faz essa função ter algum valor de retorno, e esse valor de retorno que a escolher diretório tem, ele é armazenado aqui nessa variável no código principal. Poderia até ter um nome diferente aqui, poderia ter o nome pasta, mas eu deixei com o mesmo nome para ficar mais didático, né? Agora vamos para o nosso próximo exemplo. Este aqui é o exemplo mais complexo dessa nossa aula. Ele, além de ter um parâmetro, ele também mostra que uma variável recebendo alguma informação da função. Então pense numa função em que você dá algum dado e recebe alguma informação. Então esse é o nosso exemplo mais complexo aqui da aula. Vamos ver aqui a sintática, né? Como ela se dá. Função, nome da função e parâmetro. No escopo da função nós temos executar uma operação tendo como parâmetro um determinado dado fornecido pelo usuário e devolver ao usuário alguma informação. Vamos ver aqui do lado de fora da função, no código principal, coletar a informação resultante da função. Olha aqui a variável, e ela vai receber da função algo que foi processado por ela mediante um dado fornecido. Pense o dado foi fornecido ao computador, foi processado e ele retornou ao usuário de uma forma diferente. Vamos ver isso na prática. O nosso exemplo aqui se trata de uma manipulação de texto. Essa def corrige espaço vai fazer essa manipulação. Código na prática: def corrige underline espaços, e dentro do parâmetro aqui nós temos uma variável chamada texto. Dentro
no escopo da função, aqui nós temos uma variável chamada corrigida. Ela só existe aqui dentro da def. E ela vai receber um processamento de texto aqui, envolvendo o conteúdo dessa variável aqui, ó, do parâmetro. Dentro desses parênteses, nós temos aqui o texto, e logo em seguida o split, que é um método que vai fazer a divisão desse texto baseado na quantidade de palavras que ela tiver. Então, se ela tiver uma só palavra, esse split vai devolver uma lista de uma só palavra. Se esse texto tiver 2 palavras, o split vai devolver uma lista de 2 palavras, e assim por diante. Do lado de fora desses parênteses, que pertence aqui ao parâmetro do join, nós temos a junção, né, dos itens desse resultado aqui, da lista, sendo juntados, sendo concatenados, e entre eles, entre cada item, vai ter o caractere espaço. É esse que está escrito aqui. Um só espaço vai juntar todos os itens da lista. Na linha de baixo, temos o return, que vai retornar essa correção através da variável corrigido, do conteúdo de corrigido. Do lado de fora da função, em algum lugar do código principal, uma certa variável texto está recebendo o resultado da função corrigir espaço. E olha o que foi fornecido à função. Esse texto aqui bem bagunçado, né? Que aqui deve ter espaço duplo e espaços triplos até. Então pense que essa função vai corrigir tudo isso. Aonde tiver espaço do lado esquerdo ou do lado direito, vão sumir todos. E se tiver espaços duplicados entre as palavras, vai se tornar um só espaço. Então ela vai corrigir tudo isso para nós. Então essa função, ela exige um dado do usuário, mas também ela devolve essa informação para o usuário. E é claro, uma variável tem que existir para que haja essa coleta, né? É como está escrito aqui, coletar a informação resultante da função. Pois bem, então agora nós terminamos a nossa explicação e vamos agora para a IDE. Pois bem, estamos agora no momento mais prático da nossa aula. Eu estou aqui na IDE Visual Studio Code. Você pode usar a IDE de sua preferência, pode ser PyCharm ou a própria Visual Studio ou outra qualquer. E nós vamos tentar recriar todos aqueles exemplos que a gente viu anteriormente, só que agora codando, né? E a gente já vai também ver a importação da biblioteca e de alguns componentes, no caso da biblioteca tkinter, que logicamente não estavam ainda inclusos naqueles exemplos, que a gente vai ver isso agora. No nosso primeiro exemplo, nós vamos tentar recriar aquele programa, aquela tela inicial que abre e fecha sozinha, aquela que é muito semelhante a essas telas iniciais de inicialização de programas, né? Então vamos lá, vamos apagar aqui o comentário. Vou trocar aqui o nome da def e vou colocar aqui o nome tela inicial. E logicamente eu vou fazer o chamamento aqui com o mesmo nome. Então vamos substituir aqui essa palavra reservada pela variável janela, recebendo uma instância do que? De tk. Mas eu primeiramente preciso importar esse componente. Tk é um componente da biblioteca tkinter, então eu preciso fazer essa importação. Então, de tkinter, from tkinter, import tk. Então, à medida que eu for precisando de um componente, eu posso ir lá
e importar ele. Ou eu posso importar todos os componentes dessa biblioteca. Então, para isso eu usaria o asterisco. Então eu estaria importando tudo, certo? Mas por hora vamos usar esse método aqui, ok? Então aqui eu vou fazer a janela receber a instância de TK e vou fazer a janela ter o seu loop principal através do método main_loop aqui. Então ela vai ter condições de se manter em loop infinito. Então vamos rodar aqui o código. Olha só, está aqui a janela. Então ela vai ficar aqui permanentemente aberta, a não ser que eu a feche. É isso que o main_loop faz, mantém a janela aberta. Ok, vamos agora atribuir um título à janela. Então vamos aqui, janela, olha aqui, title, e colocar aqui a string que vai no alto da janela. Vamos colocar aqui programa, que seria o nome do programa, né? Ok, vamos mandar rodar mais uma vez. Perceba que o nome ele não está sendo mostrado totalmente, né? Ele está sendo encoberto aqui por componentes da barra de título, e a gente tem que dar um jeito nisso. Então vamos fazer o seguinte: eu vou alterar a geografia dessa janela, ou seja, o seu formato. E como é que a gente faz isso? Eu repito aqui o nome da variável janela, e através do método geometry é que a gente vai fazer isso. O método geometry ele não só dá o formato à janela, como também altera a posição. Quanto à posição, a gente vai aprender isso mais para frente, certo? Por hora a gente vai aprender somente alterar o formato da janela. Então vamos imaginar aqui uma janela de 400 pixels por 50 pixels. 400 é a largura e 50 é a altura. Só que detalhe, como aqui é uma string, você precisa digitar como se fosse um texto. Mas eu gosto de fazer a coisa de um modo um pouco mais dinâmico. Então eu vou fazer isso aqui, ó. Vou determinar uma variável com o nome de largura, e ela vai receber esses 400 pixels. Da mesma forma, eu vou criar uma variável com o nome de altura que recebe esses 50 pixels. E aqui, como é uma string, ela também está sujeita a ser alterada pelo método format, né? Ora, então eu vou usá-lo, vou colocar aqui dentro do parâmetro aqui do format, na sequência largura e altura. Agora sim. Então vamos rodar aqui e ver como é que ficou a nossa janela. Olha só, ela já está com um tamanho bem diferente, né? Já está mais larga para caber uma mensagem aqui, que eu vou colocar ainda, e fininha, né? Ela não precisa ter uma largura, aliás, uma altura maior do que essa. Então vamos continuar. Vamos agora colocar aquele label, que é a mensagem de boas-vindas. Label endereçado à janela, ou seja, o label ele vai estar na superfície da janela. Então é por isso que ele fica endereçado à janela. Em seguida, o atributo text, a mensagem em si. Então vamos colocar aqui seja bem-vindo ou bem-vinda, né, ao programa. E o método pack, né, vai fazer a anexação do label à janela. E vamos rodar mais uma vez. Opa, olha só, aconteceu name error. Ou seja, o label aqui não foi reconhecido pelo Python.
Então eu posso fazer isso aqui, label, e agora sim eu importei aquele componente da biblioteca tkinter. Então agora vai dar certo. Olha só, eis aí. Só que tem um detalhe, a nossa mensagem assim está muito pequena, né? A gente pode ver mais um atributo agora. Vamos aprender mais um, que é o atributo tamanho da fonte, né? Fonte e tamanho ao mesmo tempo. Colocamos aqui entre aspas simples o nome da fonte. Eu, no caso, vou usar a Verdana, e o seu tamanho. Eu vou colocar aqui 14. E olha só, agora sim. Agora está bem vistosa aqui a mensagem, né? Agora o que é que ainda falta? É o tempo de exibição dessa janela. Então eu vou, através daquele método after, que num determinado tempo alguma coisa vai acontecer. Então eu vou colocar aqui aqueles 3000 milissegundos, no caso, e depois desses 3 milissegundos a operação a ser realizada, que é a destruição da janela através do método destroy. Ok, vamos rodar mais uma vez. Olha só, não estou clicando em nada e ela sumiu. Então mais para frente, como eu disse, a gente ainda vai aprender a controlar também aonde a sua janela vai se abrir, né, no monitor, né? Então como é que seria isso? Atribuindo valores aqui, por exemplo, eu quisesse atribuir aqui valores 500 e 200. Você pode perceber que aqui não é mais aquele sinal de multiplicação, né, que é o X aqui no caso, é o sinal de adição. Então esses atributos aqui na ordem são distância do topo, aliás, distância da lateral esquerda do monitor e distância do topo do monitor. Mas isso a gente vai aprender mais para frente, e você vai aprender um método bem dinâmico de centralizar uma janela num determinado tamanho de monitor. Ele vai ficar uma função que, com a inteligência, que vai detectar o tamanho do seu monitor e saber colocar aquela janela bem no centro dela. Não importa se você não sabe o tamanho do monitor, o programa sabe, o Python sabe. Então esse conhecimento a gente vai ter mais para frente. Então vou fazer aqui o comentário do nosso programa, da nossa def, e nós vamos partir para o segundo exemplo. Pois bem, no nosso segundo exemplo, nós vamos tentar recriar uma def que usa um parâmetro, e que era exatamente aquela função de mensagem que recebia 3 parâmetros, que eram uma mensagem, um título de janela e um tempo de exibição. Então vamos fazer aqui desfazer o comentário e vamos começar a codar. Aqui vou substituir esse nome de função por msg pairs, e claro, vai ser o mesmo nome aqui, msg. Ok. Quais são os nossos parâmetros? A própria mensagem, na sequência o título da janela e em seguida os segundos. Logicamente, eu também tenho que fornecer esses valores aqui na ordem em que eles estão aqui. Vamos colocar aqui primeiramente a mensagem: olá, seja bem-vindo, João. Por exemplo,
O título, boas-vindas. O tempo de exibição, vou colocar 3 segundos. Perceba bem que eu já não estou pensando em milissegundos, e sim em segundos. É um número mais curtinho, né? É mais cômodo. Então vamos começar a codar aqui uma instância de janela, e logo em seguida o main loop da janela, que é o que mantém a janela aberta, né? Vamos rodar aqui, ver se está tudo ok. Ok. Vamos copiar aqui um pouco alguma parte do nosso código aqui e atribuir aqui também, para a gente não perder muito tempo. Claro que aqui nesse título aqui, no title, no parâmetro de title, eu vou colocar o título, ok? Ou seja, o conteúdo de título aqui vai parar aqui como parâmetro de title. A largura vai permanecer 400, a altura 50, ok? E o que mais a gente precisa fazer aqui? Vamos rodar mais uma vez. Ok, boas-vindas. Tudo bem. Vamos fazer um label agora. Label adereçado à janela. E o texto não é mais um valor literal que eu vou colocar aqui. Assim como eu fiz com o título, eu também vou colocar aqui uma variável que vem daqui, dos parâmetros da função, que é a própria mensagem. Ok. Vamos colocar aqui o método pack, que vai fazer a anexação do label à janela. E mais uma vez vamos rodar. Olha só. Boas-vindas. E aqui está a mensagem. Novamente, vamos incrementar aqui um pouco no label. Vamos alterar algumas características da fonte, que é o tipo, o tamanho do tipo e a fonte. Então vamos colocar aqui também Verdana, tamanho 14. Vamos ver como é que fica. Olha só. Olá, seja bem-vindo, João. Então ela está pronta, só está faltando o tempo. Então vamos colocar também o tempo através do método after, janela after, e depois de um certo tempo executa uma certa operação. Então nós vamos colocar aqui segundos. Olha só que eu estou usando a variável aqui, esse dado aqui que vai vir, ele vai ser jogado para cá também, como parâmetro de after. Só que eu tenho que multiplicar por 1000. Por quê? Porque o after ele trabalha em milissegundos, né? Então, aqui depois da vírgula é a operação a ser realizada, que é a destruição da janela. Janela destroy. E se eu pensasse em algo diferente aqui, se de repente essa janela também emitisse um sinal sonoro para a gente, hein? Vamos deixar a coisa mais interessante. Vamos fazer o seguinte: eu vou importar um componente de uma certa biblioteca. Vamos fazer o seguinte: eu vou from WinSound import. Vamos ver qual componente eu vou chamar aqui. Esse aqui, Message Beep. Você vai reconhecer o som desse componente aqui, que ele emite, né? É um som bem característico do Windows. E eu vou vou chamar esse método bem aqui. Vamos ver. Acho que pode ser aqui, Message Beep.
Agora vamos rodar aqui o código. Olha só, você percebeu o som? É um som bem familiar, né? Para quem usa o Windows, ó. Olha só, tá ouvindo? É isso aí. E eis aqui o nosso segundo exemplo, né? Vamos comentar e vamos partir para o nosso terceiro exemplo. Agora, no nosso terceiro exemplo, nós vamos ver aquele exemplo de def com retorno. Aquele programinha que faz a coleta de um diretório, ou seja, ele não exige do usuário nenhum valor para ser processado, mas ele devolve uma informação, que no caso é o diretório escolhido. Então vamos começar a codar, vou desfazer aqui os comentários. Nós vamos aqui substituir o nome da função, escolher diretório. Logicamente também vou colocar esse nome aqui, escolher diretório. Vou alterar também o nome dessa variável que vai fazer o recolhimento, né, da informação. Vou colocar aqui diretório. É um nome bem pertinente, né? É isso que ele vai recolher, né? É um diretório, então que fique um nome adequado. Agora vamos colocar aqui no código uma janela, uma instância de TK e janela withdraw, que é o que faz o ocultamento dessa janela. Por que eu faço o ocultamento? Porque essa janela não é importante que ela apareça, ela só é a base para a janela, que é uma caixa de diálogo, e essa caixa de diálogo ela também retorna valor. Então, antes de escrevê-la, eu vou colocar também uma variável aqui, diretório, que vai receber o resultado de withdraw, aliás, o resultado do ASCII directory, que é este componente aqui da tkinter.filedialog. É isso aí. Então, tem que colocar aqui os parênteses. E por fim, eu vou fazer o return, né, diretório. Então é basicamente isso aqui. Isso aqui é a janela principal. E esse ASCII directory é a janela da caixa de diálogo, de procura, certo? Esta variável vai receber o resultado da consulta e o return é que vai fazer a devolução da informação. Esse aqui é a nossa def. E em algum lugar do código, aqui, uma variável com o nome diretório vai colher a informação cedida dessa função escolher diretório. Vamos ver aqui na prática. Por enquanto eu vou desabilitar, fazer apenas um comentário nessa linha de código para você ver por que o uso do withdraw. Vamos lá. Antes de tudo, eu vou fazer também print diretório para a gente ver o resultado, né, impresso na tela. Então agora sim, vamos lá. Olha só, porque eu desabilitei o withdraw aqui, essa linha, nós estamos vendo duas janelas, a janela base e a janela de caixa de diálogo, certo? Então vou cancelar aqui, pronto. E agora eu vou ativar essa linha de código e vamos rodar novamente. Agora sim, você pode ver que aquela janela base ela não aparece mais. É para isso que serve o withdraw. Ou seja, a janela base, ela não, já que ela não tem função, eu posso simplesmente ocultá-la. E o código se encarrega de nos levar diretamente para a janela de caixa de diálogo, que é o que nos interessa. Então, voltando aqui, vou parar aqui o código. Vamos fazer a consulta novamente. Vamos aqui, tabelas, tal.
esse diretório aqui no meu pendrive. E olha só, o diretório está aqui impresso, né? Então esse é o nosso exemplo. Vamos comentar e vamos para o nosso próximo exemplo. Pois bem, no nosso quarto exemplo, vamos recriar aquela função que processa o texto, que retira espaços duplicados de uma palavra ou de uma string, né, de uma frase. Então vamos lá. Vou desmarcar aqui os comentários e vamos colocar o nome da função. Corrige espaços. Aqui a variável vai ter o nome de texto. E claro, aqui também vou fazer algumas alterações. Vou colocar aqui texto no lugar de variável. E logicamente aqui tem que ter o mesmo nome da função. Corrige espaços. E aqui eu vou colocar a frase que eu quero corrigir, ou a string que eu quiser corrigir. Então vamos lá, vou colocar aqui o nome José da Silva, bem bagunçado, com bastante espaço. Aqui já no escopo da função, eu vou criar uma variável com o nome de corrigido, e ela vai receber o texto no método split. Ela vai receber uma lista de palavras contidas na string do texto, e eu vou fazer logo o return aqui para a gente ver qual é o resultado. Return corrigido, dá aqui um pouquinho mais de espaço, e vamos printar na tela o resultado colhido pela variável texto aqui no escopo do programa principal, né? Então vamos rodar e olha só, José da Silva. Todos os espaços foram desconsiderados aqui. Então o split ele faz isso, ele pega todas as palavras íntegras e joga para dentro de uma lista. Ok? Claro que não é uma lista que eu quero. O que eu quero é a junção dos itens da lista. E entre esses itens da lista eu quero um só espaço. Então vem aí o método join, certo? Então eu vou escrever aqui um espaço, logo em seguida o join, e colocar todo esse resultado do texto split, que é a lista, aqui. É como se eu colocasse lista dessa forma, texto igual ao método split, e aqui dentro eu colocasse a lista. Seria a mesma coisa. Claro, eu posso resumir tudo isso e colocar diretamente o resultado do texto split aqui. Então vamos rodar novamente e olha só, José da Silva. Então aqui nessa linha acontece dois processos, né, numa só linha. Primeiro a criação da lista e depois a junção, aqui do lado de fora dos parênteses, a junção desses itens da lista unidos pelo caractere espaço. Se eu quisesse um underline, no caso, eu poderia substituir. E olha só o resultado. Ó, José da Silva unido por underline. Interessante, né? Então, vamos... Aqui é o nosso quarto exemplo. Mas a gente pode brincar um pouco mais ainda. Agora vindo a respeito de, ainda nesse exemplo aqui de def com parâmetro e retorno, alguns exemplos com números, com empacotamento, e a gente vai ver isso aqui agora. Vamos criar uma def com o nome de soma, e vamos criar aqui os números aqui, N1, N2, e o retorno
dessa função, né, o return, será a soma desses números, ou seja, n1 mais n2. Do lado de fora haverá o chamamento da função, e eu vou criar aqui de antemão uma variável que vai receber o valor dessa soma. Então vou colocar aqui soma, chamando a função soma e colocando aqui dentro os valores. Vou colocar aqui um 2 e um 4. Logo em seguida eu vou printar a soma. O valor da soma é, vou colocar aqui chaves, e no format eu coloco o parâmetro, como parâmetro a soma. Então vamos printar aqui, olha só, o valor da soma é 6. Mas vamos dizer que eu quisesse colocar aqui mais itens, né? Mais números. Que eu quisesse um 7, um 8. Nesse caso, essa função aqui não iria funcionar, porque existem parâmetros aqui excedentes. Então ela não vai funcionar. Olha só. Tá? O problema de posição de argumentos aqui que não podem ser tomados, né, como parâmetros. Eles não podem ser tomados como parâmetros porque eles não existem lugar para eles aqui. Então aí é o caso de se conhecer agora o empacotamento e desempacotamento também. No caso, eu vou usar esse caractere asterisco para que ele desempacote uma lista de itens, né? Então vamos colocar aqui números. Pronto. Então, quantos itens nós tivermos aqui, não importa se são muitos ou apenas um, eles serão desempacotados aqui como se fosse uma lista. Então, já que eles são uma lista, números é uma lista, eu vou fazer isso aqui, olha só que interessante. A soma dos itens da lista. Vamos rodar agora. Olha só, interessante, né? Ficou até mais simples o código, no caso, né? Uma outra forma de fazer isso aqui se você não quiser usar esse desempacotamento, você pode usar um nome de variável bem explícito. Então vamos colocar aqui números lista, certo? Então fica claro para o usuário que vai usar a função soma que ele tem que colocar aqui dentro uma lista de números, certo? Então ele vai colocar aqui 7, 8, 0, mais um 0, um 1, pronto. Então agora sim nós temos aqui uma lista, né? Ele tem que fornecer para a função uma lista de números, porque ele logo de cara, quando ele digitar aqui a função, ele vai ver que o parâmetro de soma, olha só, números lista. Então é claro, é óbvio que eu tenho que ceder à função uma lista. Então eu tenho que usar os colchetes e colocar dentro aqui os números dentro dos colchetes. Também é uma forma de se fazer. É como se não precisasse mais do empacotamento, do desempacotamento, porque a lista já foi declarada, né? Então ela já vem. Claro que eu ainda tenho que colocar aqui também a variável no mesmo nome. Então vamos rodar novamente. Olha só, deu 20. Então é isso aí. Esse aqui é mais um exemplo também de def com parâmetro e com retorno. Aí você conhece agora
o desempacotamento e usar opcionalmente uma lista propriamente dita aqui, né, como parâmetro, para não precisar do desempacotamento, se você não quiser usar ele. Então, temos terminado aqui o nosso quarto exemplo. Ok. E a gente vai ver agora o que é modularização. Pois bem, o que é a modularização? Modular em Python é você dividir o código do seu programa em partes e você dividir de alguma forma toda essa carga de código que ele tem para um arquivo auxiliar. Ou seja, nesse arquivo auxiliar você colocaria as suas functions, né, as suas defs, e através do método import você importaria esses componentes desse arquivo para ser usados no seu programa principal. Por exemplo, quando nós importamos de tkinter alguns componentes, eu não tenho nenhum desses componentes aqui definidos no corpo aqui do programa principal, né, no escopo, nada tem isso, mas ele é importado de um outro lugar para eu fazer uso aqui, né? Então é mais ou menos isso que a gente também pode fazer, né? Por isso que as defs, elas é ideal que você coloque elas num módulo à parte, um arquivo Python à parte, e é o que a gente vai fazer agora. Então imagine, olha, cada uma dessas defs já não mais estarão aqui. Só o que estará aqui seria o chamamento das funções. Então, para isso, eu vou criar um arquivo novo com o nome de módulo. Módulo py, porque é um arquivo Python. E agora eu vou levar todas essas defs para lá. E claro, eu também vou levar essas importações de módulos também. Então eu vou recortá-las daqui. Aliás, vou deixar somente, eu vou copiar por enquanto e vou colar aqui, ok? Então daqui eu vou deixar somente essas linhas de código aqui para limpar a tela somente, ok? Agora eu vou fazer o recorte das defs e vou jogando uma a uma aqui dentro desse arquivo módulo. Então, esta é a última. Ok. Apesar dessas functions aqui, dessas defs, elas não terem assim um assunto em comum, né? Algumas trabalham com cálculo matemático, outra com tratamento de string, e algumas exibem mensagens de tela, e uma outra trabalha com diretório. Você pode fazer isso no futuro, essa separação por área de atuação. Você pode criar um módulo para trabalhar somente com matemática, com cálculos matemáticos, outro módulo para trabalhar com tratamento de strings, outro para manipulação de listas, e um outro para abertura de arquivos, um especializado em TXT, outro em Excel. Então você pode fazer tudo isso. E aí você vai importar aquele arquivo, por exemplo, eu tenho um arquivo Excel utilidades e dentro dele várias defs. Então eu importo o Excel utilidades
E também dessa biblioteca, desse arquivo, eu importo os itens da minha escolha, que eu precisar. Então isso é modular. E é o que a gente está fazendo aqui, apesar de não termos aqui um assunto específico. Eu estou fazendo aqui de todas essas funções aqui dos nossos exemplos para a gente aprender como se faz. Então vamos voltar aqui para o arquivo principal, o programa principal, né? E eu preciso agora fazer a importação de módulo, porque caso contrário, essa função aqui ela não irá funcionar. Olha só, vamos mandar rodar aqui. Name error, né? Tela inicial não é definido, né? Não é conhecido pelo Python. Mas quando eu fizer o import módulo e eu fizer a ligação de módulo com o componente tela inicial, então nós teremos êxito. Módulo, o que foi que aconteceu? Será que faltou salvar o arquivo? Vamos ver. Ok, arquivo salvo e a função já está funcionando. Olha só, depois de 3 segundos ela fecha sozinha. Essa é uma forma de fazer a conexão. Então eu também posso de módulo importar todos os componentes. Então eu vou usar aqui o from módulo import, ou eu coloco um asterisco para todo e qualquer componente, ou eu posso importar item a item. Então eu posso importar o tela inicial aqui e mandar rodar e vai dar certo. Olha só. Ok. Vamos para o nosso próximo exemplo. Aqui eu vou comentar esse nosso aqui. Perceba que o nosso código ficou mais curto, né? Eu já não tenho mais tantas linhas de código como eu tinha. Isso é a modularização, é a vantagem de modular os seus projetos. Então vamos agora rodar o ms_pairs, que é aquela janela de mensagem personalizada. Contudo, ela não vai funcionar, não dessa forma. Eu preciso importar ela também aqui. Ela também é um componente, então precisa ser chamado. Olha só. Ok, né? 3 segundos e desapareceu. Então, vamos voltar a comentar. E agora vamos fazer aqui do diretório. Que aconteceu no diretório, claro, eu não chamei, né? Eu preciso chamá-lo aqui. Então eu preciso chamar de módulo o escolher diretório. Agora vai. Olha só. Vou confirmar aqui. E eis o diretório aqui no print, né? Perfeito, né? Agora vou voltar a comentar. Vamos ver aqui os nossos exemplos. Deletar as linhas vazias. Ok. Vamos para esse primeiro exemplo aqui do quarto exemplo. Vamos mandar rodar agora. Mas antes que dar erro, eu preciso chamá-lo, né? Vou fazer o seguinte. Eu já estou chamando tantos itens que eu vou usar o asterisco dessa vez. Então, fica aí para você pensar se é vantagem chamar tudo ou se é vantagem chamar só alguns, né? Então, vamos lá. Vamos mandar rodar. Olha aí. Aquele texto todo bagunçado agora está todo direitinho aqui. Então, vou voltar a comentar. E
vou mandar rodar essa parte aqui de baixo, que é o soma. E eis aí. Então pronto. Aqui talvez você já conhecesse essa técnica de modular os seus defs em um arquivo no mesmo diretório. Mas é claro que esse curso aqui, como ele é um curso intermediário de Python, ele quer levar você a um passo mais à frente. Então existe uma maneira também mais interessante do que essa, que é de você gravar os seus módulos num determinado diretório e daquele diretório você chamar esse módulo, esse arquivo Python, para lhe auxiliar nos seus projetos. Então eu não precisaria copiar todos os códigos ou arquivos de Python que eu precise para dentro da pasta daquele projeto. Não é necessário. E você vai aprender a fazer isso agora. Olha só. Eu no meu pendrive eu tenho alguns trabalhos meus. Deixa eu ver aqui a pasta, pronto. Pasta Python Scripts. E dentro dessa pasta, dentro do meu pendrive, eu tenho uma pasta Procedures and Functions. Esse diretório aqui, dentro desse diretório eu tenho arquivos em Python que são utilitários para mim. Alguns trabalham com diretórios, um outro trabalha com arquivos Excel, outro com arquivos TXT, um trabalha com manipulação de string, enfim, tem algumas funcionalidades aqui. E eu carrego comigo de casa para o trabalho, e sempre que eu preciso deles, eu anexo esse caminho de diretório aqui no projeto que eu estou trabalhando. Então o Python vai fazer um append desse caminho e eu vou poder fazer um import diretamente desse diretório aqui do pendrive. Para mim é muito prático. Então, quando eu quero criar um novo arquivo, um novo módulo, eu crio aqui nessa pasta. Incremento, vou adicionando mais defs, né? Então, fica formidável de trabalhar dessa forma, porque você vai sempre encontrar tudo o que você quer num só lugar. Depois que eu aprendi a fazer isso, não faço mais de outra maneira. Então vou copiar aqui esse caminho e eu vou mostrar a vocês como faz essa anexação desse caminho lá no Python. Olha só. Vou limpar aqui a tela e vou iniciar aqui uma variável caminho. Vou colar aquele caminho aqui do diretório, e eu preciso substituir essas barras invertidas por barras normais aqui, para que não dê problema no Python, porque a barra invertida, essa daqui, ela serve para algumas inserções de funções aqui no Python, né? Inserção de caracteres especiais. Então você pode substituir essas barras aqui para não dar problema. Então fica dessa forma. E agora eu armazenei aquele caminho dentro dessa variável, mas contudo esse caminho ainda não é válido ainda. Eu preciso, antes de tudo, fazer uma importação de uma biblioteca, que é a biblioteca sys. Então vou importá-la, import sys, e vou agora fazer a anexação desse caminho aqui, que é dessa forma: sys path append.
E eu vou colocar agora a variável aqui como parâmetro, a variável caminho. Pronto. Agora, dessa forma, eu tenho acesso a todos os arquivos deste diretório lá no meu pendrive. Inclusive eu posso fazer agora a importação de algum daqueles arquivos lá. Então, vamos ver aqui, import, deixa eu ver o que é que eu vou chamar de úteis. Olha aqui, ó. Esse aqui é um dos arquivos que eu criei, que está lá. Se você ver bem, é esse arquivo aqui, de úteis. A letra está bem pequena porque é na janela aqui do Explorer, né? Mas é esse arquivo aqui que eu estou importando. Vamos fazer uma experiência agora, já que eu importei essa biblioteca, esse arquivo Py do meu pendrive. Então, o que é que eu quero fazer aqui? Eu vou aproveitar que ela foi importada e vou usar um dos seus componentes, que é uma def, uma função. O que é que essa função faz? Ela lista todos os arquivos de um diretório. Pode ser uma busca recursiva, ou seja, ela vai buscar todos os arquivos, inclusive dentro de subpastas, ou não. E também ela pode incluir ou não incluir o caminho de cada arquivo. Então a gente vai conhecer essa função, né? Ela já é uma função que eu uso no meu dia a dia. Então vamos lá. Primeiramente, eu vou criar uma variável com o nome arquivos, que vai receber o resultado dessa função. Ou seja, essa função é do tipo que recebe parâmetros e devolve um certo valor. Então vou colocar aqui dir úteis e vou fazer a conexão aqui. É o dir files. Dir files é o nome da function no arquivo dir úteis. Então eu vou colocar aqui como primeiro parâmetro o diretório. Eu vou escolher esse daqui que a gente já pegou aqui, né? O caminho. Vou fazer esse rastreio do caminho, que é aquele diretório do pendrive. Você percebe que esses parâmetros aqui que recebem valores já pré-definidos, eles são opcionais. Você declara um valor a eles se você quiser. Então, por enquanto, eu vou deixar apenas como parâmetro apenas o caminho, e a gente vai ver o resultado da função. Vou fazer o print, ou melhor, se é uma lista de arquivos, então eu vou fazer um for, né? For arquivo em arquivos. Vou printar cada arquivo para a gente ver o resultado da função. Então vamos lá. Olha só. Então, diretamente neste caminho aqui, que é a subpasta Procedures Functions, nós temos toda a lista de arquivos, toda ela. Agora vamos explorar mais os outros parâmetros dessa função. Vamos fazer o seguinte. Eu vou no segundo parâmetro, eu vou colocar to. Por quê? Porque de repente eu quero que a busca entre dentro de subpastas também. Então vai ser listado todos os arquivos, inclusive dentro de subpastas. Então vamos rodar novamente e olha só, a nossa lista ela aumentou. Quer dizer que realmente a função devolveu mais arquivos, porque ela entrou em mais diretórios, né? Subdiretórios
de diretório. E se eu incrementar mais ainda, vou colocar no terceiro parâmetro um true também. O que esse parâmetro aqui quer dizer? No normal, se você ver aqui, no nome inteiro de cada arquivo, vem o nome do arquivo, a sua extensão e a raiz dele. Então, esse terceiro parâmetro, ele corta a raiz, né? Então, eu vou rodar agora para a gente ver o resultado. Olha só. Aqui é porque aqui tem que deletar aqui os resultados do terminal. Vou rodar de novo. Olha só. Agora sim. Então, a gente está vendo agora somente a parte realmente do arquivo, né? A gente não vê assim o caminho mais do arquivo antes dele, né? Então aqui é o uso, inclusive, que você está vendo nessa aula, de parâmetros opcionais. É mais uma coisa que você está vendo nessa aula. E de repente você pode se perguntar, e se eu quisesse não fazer a busca recursiva e apenas fazer o corte do caminho do arquivo? Então, se eu fosse escrever desta maneira aqui, o Python poderia não interpretar que eu estou pedindo apenas o terceiro parâmetro, né? Ficaria um pouco complicado para o Python interpretar que eu quero atribuir um true apenas ao último parâmetro. Então, para resolver certos problemas quanto a isso, quanto à ordem dos parâmetros, é que a gente pode fazer o seguinte. Eu vou apagar tudo aqui e vamos, como se eu fosse escrever a função novamente. Olha só, cada um desses parâmetros ele tem um nome, certo? Claro que esse aqui, o dir string, né, ele é obrigatório. Ele é obrigatório. Você pode ver que ele nem tem um valor diante dele. Mas esses dois outros aqui, eles não têm um valor obrigatório para que eu declare eles. E de repente eu quero, depois do diretório, colocar um valor true para o último. Mas se eu colocar o true diante do string aqui, quem vai receber o true é o recursive. Para resolver esse problema, para que eu declare o primeiro e o terceiro, é que você usa o nome da variável. Então, eu faria o seguinte: eu posso colocar aqui o dir string e diante dele caminho. E coloco o nome desta variável aqui, que é o terceiro parâmetro, aqui, e coloco o true. Então, quando eu fizer isso, eu vou estar vendo apenas os arquivos diretamente no diretório caminho, sem fazer a recursividade, ou seja, eu não vou listar mais os arquivos das subpastas. E você vai ver esses arquivos somente o nome deles. Por quê? Porque a raiz está sendo cortada. Então vou apagar aqui todos os resultados do terminal e vamos rodar novamente. Olha só, tá aqui aquela lista menor, né? E a raiz dele, o caminho, foi cortado. Inclusive, dessa maneira de declarar que de você colocar o nome da variável aqui no parâmetro, eu posso inverter totalmente a ordem aqui e não tem problema, né? Ó, eu vou fazer de novo e ó, tudo certo. Então chega aqui ao fim a nossa aula. A gente viu aqui muita coisa interessante sobre def. Nós vimos funções sem parâmetro, funções com parâmetro, funções com retorno e sem retorno, né? Funções que têm parâmetro e retorno.
Então a gente viu tudo isso. Nós vimos modularização local aqui na pasta, né, no diretório do nosso projeto. Nós vimos até uma modularização num caminho diferente, né? A maneira de fazer o append desse caminho e você importar esses arquivos diretamente daquele diretório. Assim vai lhe poupar de ter que copiar arquivos para o diretório do projeto. Então essa aula você ainda viu também como trabalhar com esses parâmetros opcionais, né? E brincar um pouco com eles, né? Você viu aqui que eu até inverti parâmetros aqui de posição e mesmo assim o Python sabe reconhecer o valor deles por causa do nome da variável. Então essa aula foi realmente rica. Eu espero que você tenha gostado bastante. Eu espero que você curta o nosso vídeo, compartilhe com seus amigos, comente, faça um comentário e se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, ajude o canal a crescer, porque a gente ainda tem muita coisa para ver de interessante aqui no Smart Final, certo? Então fica para a próxima aula, ainda muita coisa interessante para a gente ver, e a gente vai logo entrar na parte gráfica com o TKI, entendeu? Vocês vão aprender a criar seus programas de uma forma gráfica, não é mais aqueles programas de terminal. Agradeço a sua companhia e espero você no próximo vídeo. Até mais!